A paz do Senhor, povo de Deus, por aqui Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Hoje começamos o nosso segundo trimestre de 2022 da editora CPAD, que nesse segundo trimestre vamos falar sobre os valores do reino de Deus. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Você será avisado porque serão 3 meses de aprendizado sobre os valores do reino de Deus. Esse é o trimestre que iremos iniciar hoje, está iniciando hoje. Você é o meu convidado para essa jornada de aprendizagem da palavra do nosso Deus. Então fique à vontade, pega a sua revista se for impressa ou se for digital. Pega a sua Bíblia, pega o seu marca-texto, se senta aí no seu sofá, na poltrona, na sala, na cozinha, aonde você estiver indo trabalhar, no trabalho, aonde você estiver, porque nós vamos aprender durante 3 meses os valores do reino de Deus. É importantíssimo para a minha e para a sua vida. Eu faço esse convite, você sabe, eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Meus amados e queridos irmãos, que alegria de iniciar mais um trimestre da editora CPAD, segundo trimestre de 2022, a revista da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical Adultos, que nesse trimestre iremos falar sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição 1, o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus, Escola Bíblica Dominical. Você já está vendo que a base para falar sobre os valores do reino de Deus é o Sermão do Monte. Professor Tony, aonde que eu leio o Sermão do Monte? Você vai ler capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Agora, hoje mesmo, você consegue fazer a leitura desses 3 capítulos, irmãos. Se você ler, se você ler esses 3 capítulos, você já vai ficar familiarizado com o que você vai aprender. Professores, é uma ordem. Olha só que autoridade, mas não é com arrogância. É para o crescimento. Todo professor da editora CPAD precisa ler Mateus 5, 6 e 7 para aplicar as aulas, porque nós vamos aprender, essa é a base, irmãos. É fácil. Aí, quando acabar esse vídeo, você para e você lê 3 capítulos num dia, 1 hora, você vai ler tudo e você vai entender a importância dos valores do reino de Deus. Esse é um pedido de professor para professor. E para falar de professor para professor, para os alunos, quero compartilhar mais uma novidade aqui do canal Bíblia para o Cotidiano. Se essas aulas de alguma maneira têm abençoado você como aluno, você como professor, agora você pode apoiar este canal. De que maneira? Sendo membro deste canal, aqui nesse botãozinho azul, você clica ali e você tem 4 níveis para poder apoiar o meu trabalho, apoiar aqui o canal Bíblia para o Cotidiano. Aí você vai receber todo trimestre, eu vou disponibilizar para você a revista da editora CPAD em PDF para você. E se você é aluno da classe da editora Betel Dominical, eu também vou disponibilizar para você. Não importa qual dos planos você vai assinar. É uma assinatura baratinha, valores simbólicos para apoiar o professor. Então, se você quer apoiar o canal, tem uma nova possibilidade, sendo membro do canal, e você vai receber a minha gratidão, as minhas orações e a revista em PDF, as aulas em PDF, tá bom? Vamos para o nosso texto, vamos estudar sobre o Sermão do Monte, que é a base do segundo trimestre de 2022 da editora CPAD, os valores do reino de Deus. Todo cristão, todo novo convertido, todo aquele que se converte, ele deveria ter como base para ele aprender sobre o reino de Deus o Sermão do Monte.
O Sermão do Monte vai falar aqui, ó, o Sermão do Monte e o caráter do reino de Deus. Você quer aprender sobre o reino de Deus? Sermão do Monte. Olha o nosso texto áureo, aonde se encontra. Livro de Mateus, capítulo de número 5, verso de número 11. Se você não tem a sua Bíblia, deixa eu mostrar porque eu tenho a minha. A minha você sabe que é gigantona, porque senão eu não consigo ler. Tá aqui a minha. Se você não tiver, aí no Google você tem a Bíblia online que você pode fazer uso, tá? Se você não tem, essas primeiras leituras eu consigo deixar na descrição do vídeo. Você pode acompanhar. Como eu já falei, do nosso texto áureo será em Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que é perseguição para o reino de Deus? Perseguição para o reino de Deus é quando alguém que se converte a Cristo, entrega seu caminho a Cristo, sua vida a Cristo, se declara que Deus é o único Deus e Jesus é o único caminho, que o Espírito Santo é que nos dá força para caminhar, e por causa dessa declaração nós passamos a ser perseguidos, as pessoas querem nos matar, nos maltratar, nos prender, aí Jesus chega dizendo, bem-aventurado. Começando com bem-aventurado, você sabe o que significa bem-aventurado? Aqui é uma escola, então eu tenho que te ensinar. Professor, faça essa pergunta na sua sala e se os alunos não souberem responder, você responde. Bem-aventurados nada mais é, ou bem-aventurado no singular, feliz aquele. Então ele está dizendo, seja feliz. Se alguém está perseguindo você pelo Evangelho, por minha causa, por causa, no caso aqui, de Cristo. Não é porque você está fazendo coisa errada, não é porque você está... Não. A perseguição legítima que Jesus está dizendo, que feliz é aquele que é perseguido por causa dele, por não negar ele, por ser fiel a ele. Tá bom? Esse é o nosso texto áureo. A nossa verdade aplicada vai nos dizer: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Praticá-lo o quê? O Sermão do Monte. E falando Sermão do Monte, deixa eu dar honra a quem tem honra. Eu não sei quanto de vocês conhecem. Eu conheço, hoje mesmo eu vi um vídeo dele. O comentarista desse trimestre é o pastor Osiel Gomes. Irmãos, esse homem é uma maravilha, uma bênção de Deus. Para casais, para jovens, para adultos, escola dominical. Osiel Gomes é uma bênção. Você quer saber mais detalhes sobre Osiel Gomes? Aqui no canal eu deixei a apresentação dessa lição. Fiz uma live, tá aí no canal, para você ver quem é o Osiel. Teólogo, professor, doutor. O homem é profundo, mas fala com a simplicidade que é gostoso de ouvir o pastor Osiel Gomes falar. Ele é o comentarista desse trimestre. Tá ok? Essa é a nossa verdade aplicada. Agora nós vamos para a nossa introdução, que nos diz assim: o tema deste trimestre é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, considerando a alma do Evangelho. Olha só que importante, considerado a alma do Evangelho, o Sermão do Monte. O ensino que Jesus transmitiu no monte se destaca pela sua dimensão prática e revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Como na verdade aplicada já disse, se você diz que é discípulo de Cristo ou quer ser um discípulo de Cristo, é o Sermão do Monte que você tem que ler e colocar em prática. Ao longo do trimestre, veremos que o Sermão do Monte traz um ensinamento que, em um princípio instante, volta-se plenamente para Deus e, noutro, revela o lado ético do divino reino. Amor ao próximo. Esses dois mandamentos perfazem os pilares da vida cristã. Assim, o Sermão do Monte é um convite para praticar o que Jesus nos ensinou. Então aqui a gente vai falar tanto do reino
quanto de amor ao próximo. O Sermão do Monte, ele tem muita ligação com os 10 mandamentos, que também foi entregue no monte. Então você vê lá a declaração do reino e a declaração do amor ao próximo. No Sermão do Monte, nós vamos aprender muito sobre esses 2 valores, amar o próximo e amar a Deus. Isso aqui também foi dado tanto no monte para Moisés como para Jesus no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Então esse trimestre é o que nós vamos estudar. Maravilha de Deus, o assunto sensacional. Precisamos propagar o Evangelho sobre o reino de Deus. O nosso ponto 1 vai falar a estrutura do Sermão do Monte. Vamos ver qual é a estrutura do Sermão do Monte? No ponto 1.1. Por que Sermão do Monte? O pastor Ziel começa com uma pergunta. A introdução do capítulo 5 de Mateus, os 2 primeiros versículos, anuncia o título do Sermão do Monte, de acordo com Mateus 8, versículo 1 e 5, e Lucas 7, verso 1. É admissível que este monte estivesse perto de Cafarnaum. Geograficamente, dizem que ele estava situado a 6,5 quilômetros a oeste do Mar da Galileia, ou 13 quilômetros a sudeste de Cafarnaum. No monte do sermão, nosso Senhor assentou, que ensinou aos seus discípulos. Aqui já vamos ler Bíblia. Vamos ler Bíblia aí, ó. Livro de Mateus, capítulo de número 8. Abre aí. Já vamos começar abrindo Bíblia. Mateus capítulo 8, versículo de número 1. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Olha aí. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe. Ou seja, era aonde estava situado o sermão, o monte aonde Jesus estava, pertinho de Cafarnaum, aproximadamente 13 quilômetros da Galileia. Anota que isso é informação importantíssima para a aula. Então Jesus sobe a um monte e do monte ele fala para uma multidão e ali ele ensina. Ali é o maior ensino que você pode encontrar de Jesus, não tem outro. Ele abrange 3 capítulos, 5, 6 e 7. São 3 capítulos que Jesus vai falar aí. Se você não sabe, vou te dar uma informação valiosa. São 22 estudos dentro do Sermão do Monte. Sim, 22 estudos. É o que nós vamos aprender aqui numa forma de 3 meses de ensinamento. Essa é porque o Sermão do Monte. Agora, no 1.2, vamos falar da estrutura do Sermão do Monte. Para alguns estudiosos, o Sermão do Monte se fundamenta na narrativa que começa em Mateus capítulo 1, do 4 ao 16. O desdobramento dele envolve a genealogia de Jesus e os 7 cumprimentos proféticos que aparecem neste evangelho. Olha só, dentro do Sermão do Monte, começando em Mateus capítulo 1, do 4 ao 16, aqui a gente vai estar um desdobramento sobre a vida de Jesus. E aqui a gente tem 7 ensinamentos. Já falando de 7 ensinamentos, já tem um convite adicional para você, que também no canal Bíblia para o Cotidiano vai ter vídeo da editora Betel Dominical, que nesse trimestre está falando sobre Apocalipse. O que é que tem a ver, professor? Tudo, porque o Sermão do Monte vai nos fazer andar em ética, nos valores do reino, para sermos arrebatados, ou no Apocalipse Jesus vem nos buscar a sua igreja. Fica atento aí no sininho, vê se você está com o sininho ativo para você receber essa notificação. Nessa estrutura nós temos 7 características sobre Jesus, sobre o ministério de Jesus. Olha só, Emanuel. Vocês lembram o que significa Emanuel? Deus conosco. Ele nasce aonde? Nasce em Belém. O chamado do Egito, ok? O choro de Raquel, o chamado de Nazareno,
certo? João Batista, uma voz no deserto, uma grande luz. Tudo isso aqui envolve Jesus, desde o seu nascimento, que é Emanuel, nascido aonde? Em Belém. Aí ele vai para o Egito, que José leva ele, José e Maria levam Jesus para o Egito por causa da morte, da perseguição que o rei da época queria matar Jesus, certo? Por causa dessa aí, morrem as crianças da idade de quando os reis magos anunciam que era de 3 anos para baixo, então morre o filho de Raquel. Aqui tem o choro de Raquel, chamado de Nazareno, porque José, quando volta do Egito, vai morar em Nazaré, então por isso que Jesus é chamado de Nazareno. Aqui nós encontramos João Batista, uma voz no deserto, clamando, preparando o caminho para o ministério de Jesus, e uma grande luz que brilha entre as nações. Essa é a estrutura aqui do Sermão do Monte, mas ainda não terminou. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do monte. 5 grandes discursos que Jesus fez. Vamos dizer assim, o que se dá mais ênfase na nossa igreja, nas nossas igrejas, nos estudos, esses são os 5 maiores sermões, né? Faz parte do Sermão do Monte, tirado do Sermão do Monte, não é separado, tá dentro. Qual é o primeiro? As bem-aventuranças. Segundo, sal e luz. O terceiro, Jesus é cumprimento da lei. O quarto, os atos de justiça. E o quinto, declarações de sabedoria. Esses 5 sermões está dentro do Sermão do Monte, como eu falei para você, que são 22. Esses são o que a gente dá mais ênfase, né? Mas olha o que o escritor, o pastor Osiel, coloca aqui. Como um desdobramento em toda a narrativa messiânica do Evangelho, Mateus, o Sermão do Monte, deve ser compreendido e valorizado a partir da autoridade e a necessidade de Jesus para chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. Sal e luz, vamos estudar sobre sal e luz, vamos estudar sobre Jesus cumprindo a lei, os atos de justiça, vamos estudar tudo isso aqui. Aqui é Jesus dizendo, vocês querem me seguir? Vocês querem mesmo ser meus discípulos? Então vocês têm que aprender sobre o Sermão do Monte, principalmente sobre esses 5 assuntos. As bem-aventuranças, sal e luz, Jesus é o cumprimento da lei, os atos de justiça e declarações de sabedoria. É isso que vocês têm que aprender para entender os valores do reino de Deus e ser discípulos de Cristo. No nosso ponto 1.3 vai nos dizer: quem se destina ao Sermão do Monte? É para quem? Será que serve para nós? Será que foi para um povo específico? Será que foi para o pessoal de Cafarnaú, o pessoal de Samaria? Para quem foi? Judeus, gregos, romanos? Para quem foi? O pastor Osiel coloca aqui: os ensinos do Sermão do Monte podem ser considerados os princípios esboçados por Cristo, que revela a verdadeira característica do seu reino messiânico. A princípio, podemos dizer que o Sermão do Monte foi direcionado aos discípulos. No princípio, podemos dizer que foi direcionado ao quê? Aos discípulos, mas também a parte da multidão que ouvia, porque tinha uma grande multidão, não somente os seus discípulos, mas uma grande multidão. Portanto, o Sermão do Monte é destinado a todos os crentes que nascerem de novo. Você nasceu de novo? O Sermão do Monte é a base para o reino de Deus. Aqui a sinopse do nosso ponto 1 vai dizer: o Sermão do Monte está estruturado em 5 grandes discursos proferidos por Jesus e tem como público-alvo todos os crentes que nascerem de novo. Você nasceu de novo? O Sermão do Monte está direcionado a você.
Chegamos no nosso ponto de número 2, as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Olha aqui, já vamos entrar sobre as bem-aventuranças. Vamos ver aqui e o caráter do filho de Deus, né? Nós que somos filhos de Deus, temos que ter o caráter de Deus. Olha o que fala aqui. O que são as bem-aventuranças? É uma pergunta. A expressão bem-aventurados é um adjetivo plural do grego, que significa felizes. Sejam felizes, sejam bem-aventurados. Essa expressão trata das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus, que estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Então, todos que dependem de Deus e seguem Jesus são felizes. Que maravilha! Ó, ele ainda se refere tanto ao presente quanto ao futuro. Nesse sentido, o salvo está consciente das promessas divinas para o futuro, a fim de que viva piedosamente em Cristo e desenvolva as virtudes presentes no Sermão do Monte. Assim, as palavras do Senhor. As bem-aventuranças são o resultado da fidelidade do crente a Deus, que, em qualquer circunstância, persevera no caminho e, como isso, participa das bênçãos divinas da salvação. Vamos ver aqui? Abre aí livro de Apocalipse, lembrando para você que nós vamos falar também um trimestre inteiro sobre o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 3, que diz assim, olha o que diz Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado, feliz, mas feliz o quê? Vamos ver o que João continua dizendo. Aquele que lê, e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda. Olha o que João está dizendo. Bem-aventurado o que lê, o que ouve e que guarda. Para concluir o versículo, as coisas nela está escrito, porque o tempo está próximo. Se eu falar para vocês que esse versículo aqui é o texto áureo, olha só, dando para você aqui, é o texto áureo da primeira lição da editora Betel Dominical que vamos falar nesse trimestre. É esse texto áureo. Bem-aventurado que lê, ouve e guarda. É um chamamento tanto no livro de Mateus quanto no livro de Apocalipse, para que a gente venha ler, ouvir e guardar a palavra do nosso Deus. No nosso 2.2 vai falar o reino de Deus e seu caráter. Vamos ver? Vamos ver o caráter aqui expresso no Sermão do Monte? No Evangelho de Mateus, identificamos a chamada do reino de Deus e a pregação de Jesus a respeito do Evangelho do reino. Olha aí, Evangelho do reino. Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus capítulo 4, versículo 17 e 23. É necessário fazer a leitura. Mas o que seria o reino de Deus? Uma pergunta. Na Bíblia, o reino de Deus é comparado a uma semente, a qual se desenvolve ao longo do tempo. Marcos capítulo de número 4, do 26 ao 29. De modo que podemos falar a respeito do reino presente, no presente e no futuro. Então, vamos lá. Vamos falar do reino. Livro de Mateus, capítulo de número 5, o verso de número 3. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ok? Agora nós vamos falar lá no futuro. Mateus 7, 21. É o presente. Agora, Mateus 7, 21. No futuro. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, quer
ir para o céu, faça a vontade de Deus. Jesus está dizendo bem claro, apresenta o presente, mas apresenta também o futuro. E o futuro tem que ser com o caráter de Deus. E ter o caráter de Deus é obedecer à vontade plena do nosso Deus. Continuando aqui, a expressão reino de Deus declara a soberania, reinado e governo de Deus, atuando em todas as áreas. Se você pegar o Sermão do Monte, que eu estou ensinando para você, 5, 6 e 7, ele vai em todas as áreas. Vai falar sobre divórcio, adultério, a lei, sobre ser sal e ser luz. Tudo, você vai aprender tudo aqui. Então Deus ele expressa aqui a sua soberania, reinado e governo. Tudo você vai aprender no Sermão do Monte. Continuando aqui com o pastor Osiel. Podemos ainda destacar pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia sobre reino de Deus, relacionado a Deus. 4 expressões. Aqui na letra A fala o reino no coração. Sim, o reino no coração. Um reinado que ocorre dentro do coração da pessoa que se rende à soberania de Deus. Abre aí, livro de Lucas, capítulo de número 17. Abre aí, ó, Lucas, capítulo 17. For ler a Bíblia, porque você está em uma escola bíblica. Lucas 17, 21, que nos diz assim: nem dirão, ei-o aqui, ou ei-o ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ou seja, não precisa ir para lá ou para cá. O reino de Deus está entre vós. Aonde? Dentro do nosso coração. Onde a gente vai, nós conseguimos levar o reino do nosso Deus. Na letra B, a chegada do reino como salvação. Quando a pessoa passa pela experiência salvífica, desfruta das bênçãos. Olha só, tanto espiritual quanto material. Reconhece e obedece ao grande rei. Ou seja, reconhecer e obedecer o grande rei. É um conjunto, não adianta você conhecer se você não vai obedecer. Então, primeiro você conhece. E você conhecendo, você passa a obedecer. Livro de Marcos, capítulo 10, 25 e 26. A igreja, a expressão reino de Deus, constituída de pessoas com um coração regenerado e transformado e que, por isso, reconhece Deus como soberano. A igreja é vista como a expressão do reino de Deus, ok? Na letra D, para a gente encerrar os 4 pontos aqui que a gente mencionou, a letra D fala: toda a criação e a volta do Senhor. A imagem bíblica no governo do nosso Senhor, em que o universo está redimido e posteriormente haverá novo céu e nova terra, traz consigo a dimensão do reino de Deus. Ou seja, uma terra que está sendo destruída, uma terra que está sofrendo, como fala aqui, que ela geme, né? A criação geme. Está dizendo que lá em Apocalipse 20, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Então, acreditar em Deus, na sua soberania, no seu governo, no seu senhorio, como fala aqui, conhecer e obedecer. Isso aqui é parte do caráter daqueles que servem a Deus, que dizem que são servos de Deus, filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. Aqui faz parte do caráter dos verdadeiros cristãos que estão em Deus. No nosso ponto 3, do ponto 2, vai falar agora diretamente para nós, o súdito do reino de Deus. Você é súdito, você faz parte desse reino, então olha o que o pastor Ziel coloca aqui. A primeira seção do Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, destaca 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino de Deus. Então, vamos lá.
Professor, como é que eu sei que uma pessoa ela é do reino de Deus? Ela tem que ter essas 8 características. Se ela não desenvolve, se ela não tem, se ela não pratica, se ela não vive essas 8 características, possivelmente ela diz que mas não faz parte do reino de Deus. Ela não é um súdito do reino, porque para ser súdito do rei tem que obedecê-lo e ter essas 8 características. Vamos ver quais são essas 8 características que o pastor Uziel coloca aqui. Primeiro, o quebrantamento. Segundo, choro. Terceiro, mansidão. Quarto, retidão ou justiça. Quinto, misericórdia. Sexto, pureza. 7, pacificação. 8, a perseguição por causa dos valores do reino. Então, se uma pessoa ela não tem essas 8 características, ela não pode ser considerada súdito do reino do nosso Deus. Olha o que diz mais aqui. Logo, espera-se que os filhos de Deus manifestem essas qualidades espirituais na vida cristã, pois, sem elas, não poderemos participar do reino divino. Sem essas 8 características, a gente não pode participar do reino divino. Mateus capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 10. Portanto, ao praticar essas qualidades do reino, seremos chamados de bem-aventurados, isto é, verdadeiramente felizes. Anota isso aí que é importantíssimo. Veja essa estrutura do Sermão do Monte, que gostoso, o Sermão do Monte é maravilhoso. Você flui nessa aula, você vai abrindo a sua mente sobre característica, caráter. É muito boa essa aula. Então, não deixa de curtir esse vídeo aí, aproveita para se inscrever e vamos aprender a ser cada vez mais do reino do nosso Deus. Na nossa pequena conclusão do ponto 2 vai nos dizer, que é a sinopse, né? Cada bem-aventurança é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Então, cada bem-aventurança é uma característica, né? É o caráter, é o traço do caráter de quem vive os valores do reino do nosso Deus. Aqui na parte do professor, tem algo interessante que eu quero ler, quero compartilhar com você, que diz assim: o segredo da fidelidade. Olha só, a expressão bem-aventurada oferece a chave para a verdadeira fidelidade oferecida pelo Mestre. A palavra no original grego significa a bênção divina em constante com a fidelidade humana. Esta bem-aventurança descreve o estado de vida em retidão. Aqueles humildes, mansos, misericordiosos, puros de coração e pacificadores. Jesus ensina não depender da felicidade por ele oferecida do que temos ou fazemos, mas do que somos. Olha que maravilha! E não pode ser importada, mas precisa nascer da alma. O mundo tem o seu próprio conceito de bem-aventurança, onde feliz é o homem forte, rico, popular e satisfeito consigo mesmo. Quando Jesus anuncia seu segredo, aquelas palavras soaram de forma estranha a muitas pessoas, pois descreviam o modo de viver que eles parecia impraticável. Ou seja, porque não tinha soberba, não tinha orgulho na força, na riqueza, na popularidade, mas tinha em ser humilde e manso. Então, esses valores do reino de Deus, do caráter de Deus, do caráter dos filhos de Deus, dos seus súditos, é que tem que permear a nossa vida, que tem que se manter em nossas vidas, tem que estar presente na minha e na sua vida. Aqui no nosso ponto de número 3 vai falar: somos bem-aventurados, é uma afirmação.
Eu, você, nós somos bem-aventurados. Vamos ver essa estrutura, porque nós somos bem-aventurados. No 3.1 diz assim: a beatitude na vida dos salvos. Salvos em Cristo, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, estado permanente de perfeita satisfação e plenitude, estado de fidelidade e seriedade. É o que nós somos, porque nós estamos em quem? Em Cristo, nós estamos nele, então nós temos esse estado de felicidade. A felicidade não vem de fora, a felicidade ela sai de dentro, ela emana de dentro de nós. Continuando, do Sermão do Monte, de maneira bem-aventurada, isso ocorre porque o discípulo de Jesus desfruta do favor de Deus e manifesta atitudes que mostram coerência com a ética do reino de Deus: humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para o perdão. Uau! Respira. E vamos anotar isso aqui com calma para a gente colocar em nossa vida e os professores poderem aplicar na sua aula. Deixa eu repetir aqui. Isso ocorre porque os discípulos de Jesus desfrutam do favor de Deus e manifestam atitudes que mostram coerência com a ética do reino. Vamos lá. Todos os alunos, professores precisam dar ênfase isso na sua aula. Todos aqueles que são filhos de Deus, súdito do seu reino e serve a Ele, tem que ter humildade, mansidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para perdoar. Essa são as características daqueles que já são felizes, são bem-aventurados. Você é bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, nós somos bem-aventurados. Continuando aqui, é possível todo crente agir por meio dessas atitudes, pois quem passou pela experiência da salvação é transformado inteiramente pela palavra de Deus. Vamos abrir aí? Hebreus, capítulo de número 4. Hebreus, capítulo número 4, verso de número 12. Eu vou anotar. Você quer anotar aí? Deixa eu anotar aqui primeiro. Aí a gente faz essa leitura, porque eu não tenho Hebreus, capítulo 4, verso de número 2, anotado com canetinha, mas não dá para mostrar para você que o celular não vai conseguir pegar, mas está entre parênteses aqui na minha Bíblia, mas eu quero marcar para ficar destacado Hebreus capítulo 4, verso de número 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus está dentro de nós. Por isso que nós temos, como a gente falou aqui, humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para perdoar. Ela já está dentro de nós. A palavra de Deus. Foi Hebreus capítulo 4, verso de número 12. No nosso ponto do 2.3 vai falar: a prova de que o cristão é bem-aventurado. Vamos provar agora que nós somos bem-aventurados, que os nossos alunos são bem-aventurados, que os professores são bem-aventurados. O pastor Osiel continua colocando: o cristão que pratica as 8 beatitudes do Sermão do Monte domina o eu carnal, vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Assim, no Sermão do Monte, Jesus ensina que a verdadeira fidelidade nada tem a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A fidelidade bíblica se revela em quem ama o seu inimigo,
bendiz o que maldiz, faz o bem ao que odeia e ora pelos que maltratam e perseguem. Olha que contradição, olha como vai contra a lógica humana do mundo que vive aqui. Olha só, os valores que o mundo deseja é dinheiro, ambição e poder. 3. Agora, os que são de Cristo, que vivem na fidelidade de Cristo, ele tem algumas outras características. Ama o seu inimigo, bendiz aqueles que estão maldizendo, faz o bem a quem odeia ele, e mais, ora pelos que o maltrata e persegue. Está perseguindo, a gente ora por ele. Essas são a prova que somos bem-aventurados. Então, se a gente ora por quem nos persegue, bendiz quem nos amaldiçoa e ama os nossos inimigos, nós estamos nos caminhando a ter o caráter do nosso Deus, o caráter do nosso Cristo, o caráter do Espírito Santo. É maravilhoso. Nós encontramos em Mateus capítulo 5, que é o Sermão do Monte, o verso 44. Anota e vai lendo. Não esquece, a lição de casa é Mateus capítulo número 5, 6 e 7. A nossa sinopse do ponto de número 3, ou pequena conclusão, que diz assim: o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são a verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. Ou seja, você nasceu de novo, você é bem-aventurado, você é feliz. Quero ler mais uma vez um espaço dedicado aqui ao professor Auxílio à Vida Cristã, dono da maneira como pensamos. Temos um dono até dos nossos pensamentos. Olha o que tem aqui. Como cristão, temos que entregar a mente de forma que Jesus se torne o dono do modo como pensamos. Mas entregar a mente não significa que passamos de pensar. Nada disso. Os cristãos podem e devem estar entre as pessoas mais lógicas, racionais e intelectuais, curiosas do mundo. Lembre de que Deus criou a mente e Ele espera que a usemos ao máximo das nossas habilidades. Entregar a mente para Cristo significa escolher Jesus como mentor ou mestre, significa confiar na sua soberania como o guia para a vida, significa confiar que o modo como ele entende e torna entendível o mundo é verdadeiro, preciso e suficiente. Se você escolhe crer no que Jesus crê, ordena a vida de acordo com os princípios que ele ensina e oferece a vida a serviço dele, ele está entregando a mente a Cristo, ok? Então, quando eu declaro que os ensinamentos, a vida, o serviço de Cristo, eu faço parte dele, então estou entregando a minha mente a Cristo, servindo a Cristo, fazendo a minha vontade a vontade de Cristo, que a minha vontade seja a vontade dele, porque eu possa dizer o que disse o apóstolo Paulo: já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, eu estou dizendo que eu não faço mais o que eu quero, eu faço o que Cristo quer. Essa é a qualidade daqueles que servem a Cristo com sinceridade e quer que Ele domine até os nossos pensamentos. Chegamos na nossa conclusão. A nossa conclusão vai dizer: o Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus. Nele constatamos ao lado divino de uma atitude amorosa do cristão para com Deus, bem como para com o próximo. Se cada crente fizesse do Sermão do Monte o seu norte ético de vida, as polêmicas não teriam lugar entre nós. Não haveria espaço para
meras opiniões intelectuais, visto que o propósito deste sermão é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Que conclusão maravilhosa! Pastor Osiel Gomes está de parabéns, já dando início ao segundo trimestre de 2022 da editora CPAD, que nesse início aqui, nessa primeira aula, vamos falar sobre o Sermão do Monte, O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Essa foi a lição de número 1 do segundo trimestre de 2022. Peço a Deus que abra sua mente cada vez mais, que você coloque em prática cada vez mais a palavra do nosso Deus, para que nós possamos crescer cada vez mais baseado no Sermão do Monte, que vai nos trazer a característica do reino do nosso Deus. Por aqui, Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na próxima lição.